sobre a nossa saúde, saúde de todos, tá? Porque engana-se quem pensa que a perda de audição afeta apenas os idosos. De acordo com um estudo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 jovens entre 12 e 35 anos apresenta redução da capacidade auditiva. Esse dado alarmante é agravado pelo uso excessivo de fones de ouvido e pela permanência em ambientes muito barulhentos, muito ruidosos, como shows, tão comuns, né, hoje em dia. Agora, a nossa conversa médica, nesse papo muito importante sobre sua saúde, vamos tratar justamente sobre esse problema muito preocupante. Por isso, a gente recebe a otorrinolaringologista, a doutora Natália Campos, que já está com a gente aqui no estúdio. Olá, boa tarde. Regiane, tudo bem? Prazer é meu, bem-vinda, viu? Muito obrigada. Doutora, é preocupante realmente, né? Quando a gente ouve falar que jovens já estão com perda auditiva, significa que a gente está vivendo num mundo cada vez mais ruidoso? Sim, também. E com outros hábitos, né, Regiane? Assim, então, a OMS, como você bem pontuou ali, percebeu um crescimento de 30% de perdas auditivas nesses jovens nesses últimos 20 anos, né? Então, 1 em cada 5 jovens tem algum grau de perda auditiva. Sim, porque o mundo está mais ruidoso, mas também porque nossos hábitos mudaram. A gente tem escutado muito fone de ouvido, música muito alta, então isso é uma coisa mais recente também. Tá. Agora, é uma questão, né? Porque, por exemplo, a gente ouve música alta muitas vezes quando vai num show, fica muito perto da caixa. Inclusive, a gente sai de um show com aquele zumbidinho, né? Com aquele twin lá dentro, né? Justamente é o ouvido reclamando. É uma perda auditiva transitória, tá? Esse zumbido que vai e volta, né? Quando a gente vai num show de rock, é uma perda auditiva transitória. Normalmente o ouvido consegue se recuperar e fica tudo bem. Mas também não é um bom hábito a gente ir para um show que tem um decibel aumentado ali e ficar do lado da caixa de som. A gente tem que escolher um lugar para preservar a nossa audição, né? Quantos decibéis o nosso ouvido aguenta? O que é um decibel? Decibéis, né? Numa quantidade razoável, aceitável pelo ouvido. Nossa vida barulhenta da cidade de São Paulo, por exemplo, gira em torno de 80 decibéis. Um trânsito de uma Avenida Paulista, é isso aí. Ah lá, Avenida agitada, 80 decibéis. Vamos entender então o que é esse gráfico pra gente saber do que a gente está falando. Olha lá, a partir da Avenida Agitada já começa a passar da capacidade... A ficar amarelinho, vermelhinho ali, né? A gente já precisa ligar o nosso radar. Tá. Então é o seguinte, por exemplo, só para exemplificar, em 80 decibéis a gente consegue trabalhar 8 horas, por exemplo, seguidas nesta altura. Se a gente vai passar para 85, a gente só pode trabalhar 4 horas, senão a gente já tem prejuízo auditivo. Então, até 80 decibéis é um bom parâmetro ali para a gente se atentar. Depois disso, show de rock, fone com som alto, avião, enfim, piloto de avião tem que ter mais cuidado, porque passa aí muito, né, dessa altura, desse volume ótimo. Tá, então o que muda aqui é o tempo de exposição. Sim. Quanto maior a quantidade de decibéis, menor o seu tempo de exposição para a gente ter a saúde auditiva preservada. Tá. Agora, a partir de 80 decibéis, se eu fico muito tempo exposta a essas alturas, eu vou tendo perdas gradativas. Sim, você vai ter uma perda auditiva induzida pelo ruído. Tá? Isso vai acontecendo e é uma perda neurosensorial, uma perda de nervo, né? Que a gente não tem como reverter, só com o aparelho auditivo. Tá. E quando a gente fala em fone de ouvido, que é um dos grandes assuntos do nosso papo de hoje, ó, fone com som alto, ele tá quase em 120, é isso? É muito prejudicial, Regiane, assim, não é brincadeira mesmo, sabe? Agora, nesses fones mais modernos, ele já vem, né, com um dispositivo para você perceber quando está passando do limite. O ideal é chegar ali nos 60% do limite do seu som, tá? E também sempre fazer pausas, né? O que acontece é que o jovem pluga ali no fone de ouvido, fica jogando, então fica horas a fio. Então o ideal é 60 minutos no máximo, fazer uma pausa de 10 minutos ao menos, tá? O ideal, eu sempre falo, hoje a gente tem muito home office, então eu sempre oriento meus pacientes a tentarem fazer suas reuniões com som ambiente, sem fones mesmo, até para a saúde do próprio ouvido, né? Mas, se preciso for, sempre seguir essa ordem. 60 minutinhos, 10 minutos de pausa, até no máximo 60% do volume do seu fone. Tá. O ideal é não usar fone, então? O ideal é não usar fone. Mas tendo que usar, entre essas opções que a gente tem aqui, a gente pode classificar em melhores e piores da saúde auditiva? Sim. Quais seriam os melhores? Quanto maior, a regra é assim, quanto maior, melhor.
Então, esses headphones que a gente chama abafadores, eles são melhores do que esses que vão intracanal, tá? Então, eles abafam menos o ouvido. Esses intracanal, eles têm uns mais durinhos, tem uns mais molinhos, mas todos eles podem machucar um pouco o nosso conduto, empurrar a cera lá para trás. Eles fazem um abafamento mais... abafam ele veda, mais, né? Veda, ainda mais esse que tem a borrachinha. Veda completamente ali. E o abafador não, deixa, querendo ou não, ali um pouco mais ventilado o seu ouvido. O ouvido precisa ventilar. Ficar com o ouvido fechado o tempo inteiro é muito ruim. Tá, então tanto esse quanto esse aqui são os piores tipos de fone. Sim, inclusive esses de Bluetooth também, né? Sim, esses que a gente chama intracanal, que entra, né, adentra ali, que a gente pluga no nosso conduto auditivo externo. Esses são muito ruins. E fora que para esse caso aqui, de fone de ouvido assim, Bluetooth, tem gente que acorda, já bota ele no ouvido e vai assim o dia inteiro. Tem gente que dorme, escutando música, tem gente que dormi, eu esqueci, fiquei a noite inteira. É ruim, né? A gente precisa ventilar o ouvido, até por conta de infecções mesmo. Enfim, não só pela saúde auditiva em si, né? Pela perda de audição que pode gerar, mas também pela infecção que pode gerar ali. Sim, sim. E hoje já existe um estudo, até uma discussão sobre a questão de estar com o Bluetooth dentro do ouvido para uma questão neurológica, afetação, né? Enfim, acho que em estudos ainda. É um assunto para uma próxima, né, doutora? É uma coisa que a gente pode evitar, podendo evitar. Eu concordo. Agora, usar em existe a nomenclatura de ouvido para orelha, né? A orelha média. Na verdade, a gente usa as duas. Pode, a gente usa as duas coisas. Então, tá bom. Se a gente colocar em um dos ouvidos, eu posso reduzir esse risco? Essa foi uma pergunta que me fizeram hoje no meu Instagram. Não, gente, é pior ainda pôr num ouvido só. A gente tem dois ouvidos por um motivo. A gente precisa escutar bilateralmente, né? Então, se a gente põe num ouvido só, a gente tende a aumentar aquele volume. Até porque o outro ouvido está escutando captando todo o ruído do ambiente. Então, pra gente escutar aquele conteúdo que a gente quer, com uma orelha só, a gente vai tender a aumentar, tá? E vai desbalancear, vai sobrecarregar aquele lado, tá? Então, o ideal é sempre bilateral. E a perda auditiva é o primeiro passo para a surdez. A perda auditiva a surdez, na verdade, a gente um termo que a gente não usa muito mais hoje em dia. Surdez a gente usava para aquela perda auditiva profunda, né? A surdez é um tipo de perda auditiva, vamos dizer assim. Mas a gente evita usar esse termo, a gente usa mais a perda auditiva leve, moderada, ou grave, profunda ou severa. Tá, entendi. Então não existe mais o termo surdez independente. E como ideal. É que a gente percebe que a perda auditiva está acontecendo? Está começando, né? Isso é uma pergunta muito legal. Então, assim, precisa aumentar um pouquinho mais do que eu aumentava antigamente. Comecei a ter um zumbidinho mais constante. Começo a não... Escuto, mas não entendo muito bem. Ambiente de competição, como assim, um jantar de família, todo mundo falando ao mesmo tempo, eu já me embaralho toda, não consigo escutar bem. Isso são indícios que você pode não estar escutando tão bem quanto antes. Você sabe que muitas vezes as pessoas dizem que quando não estão enxergando a pessoa, não estão olhando diretamente, fazendo uma leitura labial ao mesmo tempo que escutam, elas não conseguem ouvir plenamente. Lógico. Isso pode ser um sinal? Pode ser um sinal, com certeza. A gente usa, né, de todas as nossas habilidades ali na nossa conversa. Então, a gente está lendo o lábio, a gente está lendo o corporal, né? E também está escutando. Então, sim, isso pode ser um tipo de sinal. Inclusive, tem uma outra tabelinha aqui que eu gostaria que as pessoas também vissem, muito interessante, falando sobre esses níveis, né, de perdas auditivas, para a gente começar a perceber. Não, além dessa, tem mais uma. Sim. Isso, olha lá. Os tipos de perda auditiva que você citou agora, né? Normal. Então, o normal é a gente escutar todos os barulhos da natureza ali naquela faixa que o ser humano escuta, né? Então, um canto de passarinho, uma gotinha de água ali caindo na torneira. Quem tem uma perda auditiva profunda, por exemplo, só vai escutar um avião passando, um show de rock, uma coisa muito mais alta. Então, a gente vai perdendo essas nuances. Uma pessoa com uma perda leve já perde ali a torneirinha, já perde o passarinho, só escuta o telefone, o liquidificador continua escutando, mas as nuances ali começa a perder e assim sucessivamente. Tá. Então, desconfiou, o que a pessoa deve fazer? Procurar um otorrino? Sim, procurar um otorrinolaringologista, fazer um exame apropriado para ver como está essa audição, né? É uma audiometria? Que é uma audiometria. Eu brinco com meus pacientes que eu falo, não pode sair da consulta sem o exame de audição, né? Igual ir para um oftalmo e não sair sem um exame de mapeamento de visão. É a mesma coisa, então é muito importante. Muitas vezes as pessoas chegam lá com 50, 60, 70 anos, nunca fizeram audiometria, mas é muito importante ser feita essa audiometria em vários períodos da vida, sim.
Você falou dos 60, 70 anos. Uma perda auditiva, ela é normal e aceitável com o passar da idade, o decorrer do tempo? Sim, Regiane, existe um tipo de perda auditiva que chama-se presbiacusia, que é aquela perda auditiva do envelhecimento. Como a gente vai cansando a vista, vai cansando também o ouvido, tá? Algumas pessoas têm uma perda mais acentuada, uma coisa mais familiar, genética, e outras pessoas têm uma perda mais leve, discreta. Mas normalmente, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velha, a gente vai tendo uma perdinha sim. É um cansaço do aparelho? É como se fosse um cansaço. Eu faço parâmetro com a vista cansada. Com o restante do corpo todo, na verdade, isso, né? Exatamente. A partir de que momento aqui que já é necessário o uso do aparelho auditivo? Na verdade, a gente bate muito nessa tecla que nenhuma perda deveria ficar sem protetização, né? Ou sem tratamento. Não existe só protetização, só aparelho para tratamento de perda auditiva. Mas, quando a gente está com astigmatismo de meio, a gente já quer pôr um óculos, né? Então, a gente precisa também usar um aparelho, se for essa indicação, logo na perda auditiva leve. E que outros tratamentos existem, além de evitar o que causa um mal para o ouvido? Sim, vai depender um pouco da causa, tá? Tem causas que podem ser decorrentes de otites, que podem ter tratamentos cirúrgicos, tem otosclerose, que até a Adriane Galisteu agora falou há pouco que tem essa doença. Muito importante falar sobre isso também, né? O que é uma doença? Otosclerose? Otosclerose é uma doença que leva a uma perda condutiva, na verdade, os ossículos do ouvido vão se juntando ali, e aí ficam endurecidos, não conseguem conduzir bem ali o som, né, a onda sonora até o nervo. Então, essa é uma doença, por exemplo, que tem tratamento cirúrgico ou protetização. Então, assim, vai depender um pouco qual é a causa daquela perda de audição. E a perda de audição pode acontecer de forma repentina? Sim, é uma coisa que não é muito falada, né? Chama-se perda auditiva súbita. E é uma emergência otorrinolaringológica, né? A gente precisa... Se você acordou, não estou escutando nada. Pode ser desde uma simples rolha de cera, mas pode ser também uma perda auditiva do nervo. Então é muito importante procurar um profissional, porque a gente precisa reverter isso rapidamente. Tem tratamento, muitas vezes tem reversão, mas precisa ser feito de forma rápida. Tá. Uma gripe forte pode causar uma perda auditiva importante? Sim. Permanente? Sim, a gripe pode causar uma perda auditiva por alguns motivos. O nariz é ligado no ouvido e daí a gente pode subir aquele catarrinho que está no nariz e ir para o ouvido a gente fica abafado. Isso aí é o mais comum, reversível, normalmente transitório. Mas uma das causas de perda auditiva súbita é o vírus que, em vez de gostar só do seu nariz, também vai gostar do seu nervo auditivo e vai lá, inflama e causa uma perda permanente. Tá. Pode acontecer. Uma das situações que pode ajudar a pessoa a proteger os ouvidos e a audição seria usar com mais frequência os plugs? Ou isso não é indicado? Sim, a gente mora numa cidade muito barulhenta, então pode ser indicado, mas também usado com moderação, tá? A gente não nasce para viver numa bolha, a gente tem que fazer parte ali daquele ecossistema, né? O tampão, o que é que ele faz? Ele pode machucar, mesma coisa dos fones, ele pode machucar, ele pode empurrar a cera para dentro. Se não for bem higienizado, trocado, ele pode levar infecção, né? Tem gente que troca, né, de fone, escuta aqui que eu tô escutando. Péssimo hábito também, pode levar, o que não te causa mal, pode causar mal para a outra pessoa. Então a gente tem que usar sempre com moderação. Eu acho que num momento pontual, eventual, não tem problema usar um tampão, tá? Por exemplo, um músico precisa usar um tampão para não ter um problema auditivo aí a longo prazo. Ele precisa, faz parte da profissão dele, como um aviador, etc. Mas a gente no dia a dia, cuidado com isso, assim, acho que precisa ter um pouquinho de entender ali qual é o momento para ser usado ou não. E para quem faz natação, existe algum risco? Natação já é uma outra questão. Para quem faz natação, entra água, né? Ali do ouvido frequentemente. A cera é a nossa proteção, ela acaba removendo muita cera. Pode ficar uma água ali, deixar úmido, né? Úmido, quentinho, é tudo que o bicho gosta. Então é legal evitar essa entrada contínua aí de água. E a gente pode usar o tampão para nadar. Existem tampões feitos para natação. Material especial, moldado no seu próprio ouvido. Então você usa nada e aí acabou a natação, tira o tampão e aí tá tudo bem. Falando em remoção de cera, sim, e falando polêmico também em maus hábitos, né? Além de ouvir música alta, tem outras situações que a gente pode causar também perda auditiva com as famosas hastes flexíveis. Tem, né? já vi bastante, viu, Regiane? A gente pode machucar, né, o nosso ouvido usando as hastes flexíveis de uma forma errada, né?
Na verdade, o ouvido, ele é autolimpante, então a gente não precisa limpar o ouvido com hastes flexíveis, não precisa remover a cera. Cera é uma proteção, então ela tem antibiótico natural, antifúngico natural, então é super importante que exista cera ali. Claro que existem pessoas que produzem muita cera, então fica com dificuldade até de audição às vezes, então a gente tem que remover um pouco essa cera. Mas o que é recomendado? Até onde seu dedo alcança, com uma gazezinha ou com uma toalhinha fina, aí você mexe, lá tira, essa cera você pode tirar. Nunca com haste flexível. A haste flexível a gente vai usar aqui do lado de fora, nunca para colocar aqui dentro, tá? Então esse movimento aqui é errado, sempre só pelo lado de fora. Tá. Aonde fica o tímpano exatamente? O tímpano é aqui, Regiane, é essa membraninha aqui, acho que aqui tá meio em cinza, né? Que fica lá no fundo do conduto. E é essa estrutura que a gente machuca quando entra demais com a haste A gente pode flexível machucar o tímpano fazendo perfurações e inclusive a gente pode machucar o que tá atrás do tímpano, que são os ossículos. Já vi desarticulação de cadeia, que a gente chama a desarticulação desses ossículos por conta de cotonete, tá? Isso é uma agressão grave. Gravíssima, cirúrgica e vai perder um pouco da audição, certamente. Irreversível daí. Irreversível daí. Mesmo fazendo cirurgia, a gente pode ter ainda uma certa sequela desse problema. Tá. A gente tá vendo aí, inclusive, uma animação de como é que o som entra, né? Ah, é muito legal, né? Essa é a onda sonora, então ela vai bater na membrana do tímpano, que funciona como um tambor, ligado a esses ossículos que mexem, esses ossículos e levam a informação para a cóclea, onde tem nossas células ciliadas, e aí depois para o nervo auditivo e depois ainda para o nosso córtex cerebral, que é onde a gente processa aquilo que foi escutado. Tá, que fantástico, né? Fantástico. Estruturas, assim, extremamente complexas, o nosso Sou corpo suspeita realmente para falar. é muito interessante. Por isso que é tão legal a gente conhecer, né? Porque são coisas para nós, né, que não estudamos anatomia, são estruturas invisíveis. A gente não sabe exatamente quem a gente está agredindo ou o que a gente está agredindo quando tem esse tipo de hábito errado, né? Por exemplo, se eu estou num ambiente muito ruidoso e às vezes ou alguém dá um grito, alguma coisa, a gente ouve a gente sente como se o ouvido estivesse se protegendo. Isso. Como se ele estivesse fazendo uma pressão de dentro para fora. É um reflexo. Isso significa que tá demais ali. Tá demais. O tímpano tem suas artimanhas também, né? Então, ele faz esse reflexo para não... Ele prende ali, deixa os ossículos mais durinhos, a membrana do tímpano também, para esse som tão alto não passar para as outras estruturas que podem ser lesionadas. Tá. Então, isso é um reflexo. Agora, voltando a falar desse hábito aqui, né, horroroso do uso do fone de ouvido, que, né, a gente deveria, sim, tentar cada vez mais falar para as crianças, para os jovens, porque estão começando a ouvir cada vez mais cedo, né? E fazem desses dispositivos coisas muito fofas. A gente viu agora há pouco ali uma moça usando um fone de ouvido com forma de gatinho. Isso. Quer dizer, coloca um brilho, luz, formatos, olha lá. Né? E isso acaba virando objeto de desejo para as crianças, inclusive, que enxergam isso como brinquedos. Sim. Só que são brinquedos nocivos. Na sua visão, quais são os principais desafios na conscientização das crianças e dos jovens para esses malefícios, doutora? Eu acho que como toda a tecnologia que a gente está vendo aí crescente, né? Quer dizer, galopante, né? É a gente tentar usá-las da melhor forma, de uma forma consciente, né? Sem exageros. Eu acho que isso, às vezes, é realmente o grande desafio. Porque a tecnologia está aí, o mundo mudou. Então, a gente vai pegar um metrô, a gente quer escutar uma coisa legal, um podcast, um som, alguma coisa. Mas eu acho que a gente precisa ter essa consciência, esse entendimento. Também tem muita informação, a gente precisa se informar e tentar usar isso de uma forma consciente. Eu acho que isso é o mais importante. Tá. Só uma última questão. No metrô que você citou, a gente viu ali que o metrô é bem ruidoso, é um barulho bem alto, né? A gente tá ali na faixa de uns 100 decibéis, mais ou menos, né? Sim. Se eu colocar um fone de ouvido desse aqui com um som baixinho, eu tô protegendo o meu ouvido dentro do metrô? Tá protegendo esse abafador, tá? Mas tem outros, os fones modernos, eles têm outros mecanismos de proteção. Eles têm uma coisa chamada cancelamento de ruído. Então, quando você for comprar um fone, também procurar um fone mais moderno com cancelamento de ruído. O que é isso? Ele filtra o som de fora, cancela esse ruído, né? E aí você vai conseguir escutar o seu som muito mais puro, limpo e com um volume muito menor. Tá. Então isso é uma coisa muito legal e interessante. A tecnologia é a nosso favor. Exatamente. Eu achei bom falar sobre isso no final, porque a gente colocou isso aqui num lugar muito ruim, né? Então tem os seus benefícios também, é só saber o que escolher, né, doutora? Tem os seus benefícios e é uma realidade, né, Regiane? Então assim, eu acho que é isso. Eu não tô aqui pra julgar, né? Tem gente que precisa usar isso o dia inteiro, mas então vamos passar informação, entender o que é legal, fazer as pausas, fazer a higienização
E aí vai dar tudo certo. Doutora, obrigada. Que Imagina, papo Regiane. necessário. Muito legal. Obrigada mesmo. Esperamos você numa próxima oportunidade, Muito viu? obrigada. Com certeza ajudou muita gente que está em casa. Então eu vou deixar o Instagram da doutora Natália para você começar a seguir, para acompanhar outros conteúdos relacionados à saúde, @DRA Natália Campos. O Natália você vai escrever com TH, tá bom? Doutora, obrigada mais uma vez. Imagina. Até a Muito próxima, obrigada, viu? até a próxima. Foi excelente o papo, muito bom. Tchau, tchau.